Boa tarde, amigos. Hoje, segunda-feira, 26 de setembro, uma semana antes, menos de uma semana antes das eleições gerais de dia 2 de outubro, quando será escolhido o presidente da República, governador, deputados, senador. Estamos aqui com o juiz Jonas Ferreira Ângelo de Deus, ele que é titular da vara eleitoral da comarca de Palmital. Boa tarde, doutor Jonas. Boa tarde. Prazer recebê-lo. O prazer é meu. Agradeço pela sua entrevista, por o senhor conceder essa entrevista e por receber, né? Na verdade, o senhor que não está recebendo. Eu gostaria de saber quais as etapas que já foram cumpridas pela Justiça Eleitoral da comarca de Palmital até esse momento referente às eleições de 2 de outubro. Olha, com relação a essas eleições, como são eleições chamadas de eleições gerais, o papel com relação à preparação das eleições feito pela comarca é uma parte mais administrativa, de organização das urnas, organização e instrução dos mesários. A outra parte relacionada a registro de candidaturas, análise de representações, pelo tipo de eleições, são eleições de presidente, governador, senador, deputados, isso é feito no âmbito do TRE e do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Dito isso, aqui na comarca já foi feita toda a seleção dos mesários, organizados os locais onde vão ser feitas as votações, o transporte que é disponibilizado para os eleitores que residem nas áreas rurais. E hoje o que a gente já está na fase mais avançada, já foi feito no final da semana passada a carga das urnas, que seria, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais simplificada, a colocação da mídia que vai disponibilizar para que o eleitor veja na urna os candidatos e possa votar nos dias de votação. Hoje foi disponibilizado também a auditoria, né, para que seja feita a análise do percentual mínimo que é previsto na resolução do TSE para testagem dessas urnas, para poder ver tanto a autenticidade como a integridade dessas urnas. Na sequência, os próximos passos que vão ser dados se referem à destinação, a levar essas urnas para os locais de votação e a organização também das sessões, com as urnas, os locais e o dia da votação, que a gente já está agora nessa reta final. Muito bem, então nós já temos então as urnas já inseminadas, né, que seria, né, a inseminação das urnas, ou seja, as urnas já estão prontas para votação, já foram testadas também, foi um teste público, né, realizado hoje. Exatamente. E a partir de agora é apenas a instalação das zonas eleitorais, né, para que as pessoas possam exercer o direito do voto. E nesse dia, como é que o eleitor deve se comportar? Por exemplo, o eleitor pode se manifestar através de roupas, através de bandeiras, através de cores dos seus partidos. Qual a regra para o comportamento do eleitor no dia da eleição? Bom, a regra com relação ao dia da eleição, prevista pela legislação eleitoral, o eleitor ele pode se manifestar de forma silenciosa. Então, o eleitor pode utilizar a camiseta da coloração, da forma como deseja, adereços também, só que não é permitido a aglomeração de pessoas, que essa manifestação não seja silenciosa, ou seja, que haja algo ruidoso, não é permitido propaganda eleitoral nesse dia também. Boca de urna também é um crime previsto pela legislação eleitoral. Então, o principal para o eleitor nesse dia, para se preparar, ele pode, né, se manifestar, como mencionei, de forma silenciosa. Ele deve organizar, né, o número dos candidatos que ele deseja votar e, eu acho que ficar tranquilo, procurar exercer o seu direito no dia. Também acho que uma outra recomendação que também é importante para os eleitores com relação ao uso de celulares, né, que é algo que tem sido muito debatido, vai haver nas sessões eleitorais um local para os eleitores poderem deixar o celular, então ele pode ingressar na sessão, mas não na cabine de votação. Então ele ingressa com o aparelho, até vai ser permitido usar o aplicativo feito pelo TSE para poder mostrar o título, né, que tem os dados do eleitor, e aí ele deixa esse aparelho telefônico nesse local que vai estar destinado a isso, vai ter uma mesa com identificação, ele deixa, realiza o voto e aí volta e pega o aparelho telefônico e deixa a sessão eleitoral. Muito bom. Então, existem algumas regras, então, que é
não se pode fazer aglomeração, não se pode fazer manifestação ruidosa, né? Isso. Seria mais ou menos nesses termos. Não pode usar o celular junto à urna, ele vai ter que deixar o celular dele num local específico, né? Que vai ser determinado pelo mesário, é isso? O local já vai estar até identificado na hora que ele ingressar, né? Na sessão ele já vai ver esse local. Muito bem. E a questão dos cabos eleitorais que fazem as campanhas para os candidatos, qual as regras que existem, de que forma que eles podem abordar os eleitores na rua, ou até que ponto eles podem pedir votos? Esse é um dia que não é permitido mais a propaganda eleitoral no dia das eleições. Então, uma tentativa de aliciamento dos eleitores, boca de urna, o transporte também de eleitores visando esse aliciamento para votar em determinado candidato, isso já caracteriza um crime eleitoral. Então, esses atos de aliciamento no dia das eleições, eles são vedados. Então, a distribuição de santinhos na rua é um comportamento vedado. No dia das eleições. No dia das eleições é vedado. Não se pode distribuir santinho. Quem é responsável pelo transporte do eleitor da zona rural? Quem é que deve fazer esse transporte? E como o eleitor deve se comportar a hora que ele recebe esse transporte, ida e volta, como que funciona? Esse transporte ele é disponibilizado pela Justiça Eleitoral para os eleitores que residem na zona rural. Foi feito todo um procedimento de divulgação dessa rota, o trajeto normalmente é observado até o próprio trajeto feito pelos ônibus escolares, então algo que normalmente é de conhecimento da população. Vai ver os horários pré-definidos e aí eles podem utilizar esse transporte que vai ser fornecido. Vai ter o horário de início, o horário para eles voltarem também para a votação. E, lógico, o que é possível também, se o eleitor ele tem o próprio carro, um carro também da família, carros de aluguel, eles podem ser utilizados. O que a legislação veda? Que haja o transporte de eleitores visando ao aliciamento. Então, seria um transporte feito para beneficiar, para que vote um candidato em um X ou Y, um candidato determinado. Isso é o que é vedado no dia das eleições. Perfeito. Existe alguma discussão aí pública, até levado a questões eleitorais, quanto à segurança da urna, a idoneidade do voto e a garantia de que o eleitor tem de que aquele candidato que ele votou é realmente aquele que vai receber o voto dele? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Com relação a essa questão que realmente tem sido muito debatido, são feitos vários procedimentos de auditoria para mostrar até a integridade e a autenticidade do que consta na urna eletrônica. Então, desde programas que são auditados em audiências também públicas, promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, desde até o que é feito aqui, por exemplo, em cada comarca, em cada local de votação. Como que foi feito hoje. Após a inseminação das urnas, a colocação dessas mídias, hoje foi feito um teste para mostrar que constam os dados, os números de todos os candidatos na urna. Foi possível para todos que estavam presentes, aberto ao público que quisesse participar, para poder ver que realmente a hora que colocar, foi feita essa votação, né, de uma certa forma simulada, reproduzindo o que vai acontecer no domingo, para mostrar isso, que o número que ele digitar vai aparecer no dia. Além disso, no dia também das eleições, antes do início da votação, é impressa a zerésima, mostrando que não tem nenhum dado naquela urna. Quando a votação é encerrada, é impresso também o boletim de urna. Todos esses dados, esses documentos que são impressos, eles constam com assinatura eletrônica, vamos dizer, uma espécie de código, para mostrar também a autenticidade desses documentos. Acredito que todo esse sistema, a forma como é organizado, além disso tem um outro ponto. O fato da urna não estar conectada à internet, tudo isso para reforçar que a urna é segura, que o voto que o eleitor der naquele dia vai realmente ser direcionado ao candidato que ele escolher. Então, o que a gente pode deduzir é que as urnas são absolutamente seguras, né, que não existe nenhuma forma de burlar essa segurança, e que essa apuração vai representar exatamente aquilo que é a vontade dos eleitores brasileiros, né? Ninguém precisa se preocupar com isso, e tudo que se diz a esse respeito, seja um boato ou um fake news, né? Seria isso. O voto que for dado vai realmente ser computado, isso pode ser, todos vão poder aferir por esses mecanismos que eu mencionei de auditoria. Lógico que há também a questão do sigilo do voto, então por isso que o eleitor não sai com um comprovante explícito da pessoa em que ele votou, para evitar
que o voto pode ser objeto de negociata, evitar esse tipo de delito. Perfeito. Após quanto tempo o senhor calcula que a gente vai ter apuração e quanto tempo nós vamos ter os resultados gerais, tanto de Palmital, acho que sai na hora, né? Palmital vai ser rápido, né? Dos municípios aqui da comarca, e no final o resultado geral, quanto tempo o senhor calcula? Olha, é algo um pouco difícil da gente tentar realizar essa previsão, porque vai depender do sistema, também do Tribunal Superior Eleitoral. Assim que for finalizado aqui, são impressos, né, os boletins de urna, mas vai depender de como vai estar funcionando o sistema no dia, mas de um modo geral tem sido uma apuração rápida, né, em todo o país. Perfeito. E após a proclamação dos resultados, existem as manifestações, né, dos ganhadores, dos vitoriosos, dos não vitoriosos, né? Como é que vai ser a segurança disso para o comportamento do eleitor, daqueles que estão nas ruas? Está previsto algum sistema, alguma segurança para que não haja nenhum tipo de manifestação exagerada que possa prejudicar as eleições ou a imagem delas após as apurações? Bom, é algo que eu acredito que a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela já tem conhecimento, né, da situação, de como estão sendo feitas essas eleições, e já estarão também, acredito, a Força Pública preparada para se acontecer algum evento, algo que extrapole, né, o que é permitido, porque o eleitor pode se manifestar em determinados limites, né, mas a ideia é essa, que a Força Pública possa auxiliar garantindo a segurança do dia. Tá ótimo, doutor. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação que possa ser relevante? Eu acho que o principal para acrescentar é isso, que todos possam exercer, né, o seu direito nesse dia de uma forma tranquila, de uma forma calma, podendo expressar, se manifestar de forma silenciosa a preferência no candidato de escolha de cada um dos eleitores, e que todos exerçam esse dever e esse direito agora no próximo domingo. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Falamos com o doutor Jonas Ferreira, ele que é juiz eleitoral da comarca de Palmital.